Às vezes eu cheguei 6 horas da manhã esperando a porta da minha casa passar para ver se eu entrava para dentro. Quantas vezes eu apagava, drogado e nem chegava em casa. E hoje, lá eu estava embriagado. Aqui eu estou inebriado do poder de Deus. Esse é o vinho do céu. O vinho na Bíblia significa alegria. E hoje, na hora que o Vitor ali, todo mundo fez um coral, eu pedi com sinceridade para Deus, leva eu agora, que eu estou no ponto de bala para subir. Tá? Foi aquela tenda que subiu, viu, irmão? Viu, pastor? Aquela tenda foi hoje para o trono da glória. Parecia que nós não estávamos no chão. Nós estávamos na presença do Altíssimo. Nem se nós ensaiássemos um mês, o louvor que foi entoado ali não seria perfeito. Os anjos bateram palma para nós. Hoje você surpreendeu o Altíssimo. E o lindo, que nós chegamos, e o Senhor falou, tem muitos dos meus filhos que não estão preparados para estar aqui. Então eu tenho uma missão de preparar eles. Nós ficamos 2 horas em oração ali na beirada da mata antes de adentrar. Aí eu falei assim, rei, eu só entro para dentro a hora que eu ver os gigantes do céu descendo. E teve muitos que contemplou junto comigo, né? Viu? Só descia aquelas estrelonas azul de fogo. E uma distância de 100 metros, desceu um varão que dava 2 de mim de tamanho. E ele estava de longe. Aí eu olhei de lá, mais outro de lá. Falei, coitado, você hoje nós vamos fritar você igual batatinha. Hoje você vai sair sapecado daqui. Falei, se tem demônio até agora na enfermaria do inverno, de queimadura de 1º grau, que o anjo queimou ele. Pois a glória de Deus desceu de uma tal maneira que nós fomos buscar para que você não saísse vazio daqui. E o mais lindo de lá, que a hora que nós chegamos, o Senhor falou assim, ninguém ia falar para nada de vocês aqui. Eu vos trouxe aqui por intercessor do meu povo. Vocês vão orar para os missionários que estão longe das suas casas, levando a minha palavra. Vocês vão orar para todos os pastores. Vocês vão orar para a igreja. E para quem não está aqui, eu quero ouvir a oração de intercessão das vossas vidas. Hoje nós neutralizamos nós. Mas vai ter que ir para outra vigia para não comparar, né, pastor? Que foi só intercessão. Mas nem chegava o irmão que estava do lado. Assim nós não conseguia ver a face, né, do irmão. Mas a presença que estava ali em volta, parecia não tem nenhum demônio suicida e louco da cabeça para chegar aqui. E se nós tivéssemos compromisso, nós estávamos lá até agora. E nem queria vir embora. Faz um batedinho, vamos embora. Já é de dia. Porque nós já estamos fazendo um culto dominical de domingo aqui já. Mas vamos embora que nós temos compromisso. Aí eu cheguei, aí Deus me passou um mistério ali para o nosso irmão Júlio. Até que hora que eu estava acordado? Às 8 horas, né? Eu falei, você põe esse relógio para despertar, esse celular para despertar, porque se eu não acordar, você está perdido aqui. Hoje eu vou você para fora desse apertamento. Que eu tenho de pregar às 9 horas da manhã. 8 horas, eu fechei o 8 lá, o pastor Luciano Ramon chegou, foi Jesus.
descanso vai ser lá em cima. Vai ser só de boas. Mesmo. Fomos pregando, e Deus fez uma grande obra ali naquela casa de recuperação para os dependentes químicos. O Senhor falou poderosamente. Aí eu preguei e corri lá na cozinha. E deixei o pastor Luciano orar. Esse castigo aí da glória, João. Suga até a pele dele aí. Acabou o restinho. Aí acabou. Aí eu pensei que eu escapei, as irmãs. Ai, foi Deus que mandou o senhor aqui orar para nós. Não tem jeito de correr não, Jesus. Deixa eu fazer essa obra gloriosa sua aqui. E o necessário é que o cansaço foi embora, né, pastor? Acho que foi a noite mais linda, né, nossa, né? Desse ano foi. As vozes tudo afinadas, aquele louvor em espírito, né? Que coisa mais linda, mais lindo mesmo. A minha esposa falou assim: isso vai ficar marcado para sempre na minha vida. Não tem como esquecer. E tem coisas que Deus faz que ficam marcadas para sempre. Nem a morte pode apagar, porque você vai para a glória aí que você vai lembrar mais que Deus fez. Glória a Deus! Glória a Deus! Então é dessa maneira. E eu, antes de fazer uso da minha metralhadora de fogo aqui, você sabia que isso é uma metralhadora, né? A Bíblia fala que, em Efésios fala que aqui ela é capacete, aqui na mão direita ela é a espada da justiça, na esquerda ela é escudo da fé, aqui é couraça, aqui é centurião, nos pés é sandália da preparação do Evangelho, e a hora que você faz assim uma metralhadora de 66 cartuchos de fogo. Então tudo isso é esse livro maravilhoso, presente de Deus, presente do Altíssimo. E muitas das vezes o diabo ainda consegue enganar muitos e põe de frente da tira-visão e não tem tempo para ler a palavra de Deus, mas tem tempo para comer a comida do pai da mentira e do ilusionismo. E a verdade que te liberta está aqui. Não é o pastor, é ela que faz tudo isso. É só ela que tem esse poder. Em lugar nenhum. O que nós temos é porque fluiu daqui para dentro das nossas vidas. Então nós temos de aprender a valorizar a Deus. A outra tira a visão e essa aumenta a visão. Alguém fala que você vai ter visão de águia. A águia é 3.000 metros de altura, ela enxerga uma cobra rastejando no mato. Lá de cima, ela só dá uma cambalhota e desce por mergulho fatal. E o Senhor falou assim, que Ele renova as nossas forças como a da águia. Nós vamos correr e nós não vamos cansar. Nós não vamos fatigar, mas Ele vai fazer tudo isso. Eu quero louvar o Senhor aqui, aproveitar que você está em espírito. Porque se eu não louvar a Deus, eu fui para a glória. E a hora que eu estava tocando esse louvor, Deus mandou falar que Ele faz parte da tua vida. Aleluia. Tu és lindo, Jesus. Tu és digno de toda honra e de toda glória. Aleluia.
o ar que eu respiro é teu. Minha vida em tuas mãos, Senhor, se tornou uma canção de amor. No calor do teu carinho vi nascer a paz